eu saí da mentalidade de só estar ali para cantar. E aí, depois que Deus reestruturou isso, que as coisas foram acontecendo, a igreja mesmo chegou e falou: a gente precisa enviar Neto. E a minha igreja me enviou. Ah, que legal. E aí eu fui pro CTM. E, cara, eu... Chegando lá, a realidade qual foi? Logo de cara que você... Era aqui que eu queria estar ou não? Aquela experiência ali, ela mudou minha vida. Eu sou eternamente grato por aquele ministério. Aquele lugar é uma grande pegadinha. Porque muitas vezes nós vamos por conta do ministério. E quando a gente chega lá, a gente diferente. cai numa armadilha de Deus. Porque eles não tratam só de cantar em igreja, de gravar CD, de compor música. Isso é o mínimo, Alex. É o mínimo. É o mínimo. O que existe é tratamento, discipulado, cor interior. É todo um aspecto ali de trabalhar o caráter. Eu lembro que no primeiro culto, no culto de apresentação, foi a seguinte palavra que eu ouvi de quem ministrou, a primeira palavra pra gente. Você era tão ruim, mas tão ruim. Você era o pior da sua igreja. Foi por isso que Deus te trouxe pra cá. Meu Deus do céu. Foi essa palavra que eu vi no início. E aí, a pessoa que pregou falou assim: mas você tá aqui não como o filho do pastor, mas como o meu filho. Você precisa viver o seu processo aqui. Eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu saí correndo. Quem era o diretor que responsável por todo esse conteúdo lá? Na época que eu estava, era o pastor João Osmar, que estava na direção, porque pastor Gustavo e pastora Ana estavam em mudança para os Estados Unidos, que o pastor Gustavo ia fazer doutorado lá. Estava nessa época aí de transição. E aí eu lembro que eu saí no templo correndo, catei o primeiro pastor e comecei a confessar pecado, falar da minha vida e etc. E aí eu terminei aquele momento que eu nunca tinha tido na minha vida. Quando terminou aquele momento ali de confissão, eu saí e falei: pronto, nunca vou ver esse pastor na minha vida aqui, tá tudo certo. Só que acontecia uma pegadinha lá. Nós tínhamos um grupo de discipulado, que era dividido por idade. Cada idade tinha um discipulador. Quando chegou na segunda-feira, chegou a divisão do discipulado, eu fui pro meu discipulado. Quando eu abri a porta da sala, quem era o meu discipulador? O pastor do qual eu confessei. E eu entendi o cuidado de Deus na minha vida ali, para que eu tivesse o meu caráter tratado naquele lugar. E entre diversos outros testemunhos, que isso aí pode dar muitas horas de podcast, sabe? Eu lembro que algo bem poderoso assim, que eu ouvi sobre o Diante do Trono, a gente trabalhava nos congressos, nos bastidores dos congressos. Então a gente trabalhava na venda de camisa, nessas coisas. E aí teve um ano em que, por conta da viagem dos pastores para os Estados Unidos, a agenda do Diante do Trono ia diminuir algumas coisas. E teve alguns cortes, por exemplo, na equipe que trabalhava. E aí eles iam ser desligados. E quando encerrou o congresso, que a gente limpou tudo, eles começaram a chorar. E eles fizeram um discurso de despedida. E eles falaram assim, nós como alunos assistindo, eles falaram: quando o Preciso de Ti, que foi o álbum que rendeu mais dinheiro para o Diante do Trono, quando o Preciso de Ti estourou e veio rios de dinheiro, eles sentaram com a gente, fizeram a reunião e disseram: ninguém vai enricar com isso. Todo o salário e tudo vai continuar como está. Eles pegaram toda aquela renda, abriu o projeto de tirar meninas da prostituição na Índia e comprou o espaço que é o CTMDT. Que legal, velho. E aí eles contavam isso em lágrimas e agradecendo por estar e servir naquele ministério com integridade. Eu lembro que a gente, como aluno, olhava aquilo e falava: uau, faz sentido porque isso tudo acontece aqui. Entende? É um coração voltado ao Senhor. Então eu sou eternamente grato pela vida deles. Sou eternamente grato por aquele projeto. É do coração de Deus.